E aí, você foi no show da Lady Gaga? Hoje eu vou te falar como um cristão deve pensar, deve olhar, né? Qual é o olhar de um cristão para um show desse tipo, né? Então hoje eu quero comentar, é um comentário, é um desabafo de um médico cristão que vê esse tipo de coisa. O show da Lady Gaga, em Copacabana, reuniu centenas de milhares de pessoas. Foi chamado de espetáculo da arte, da história. Mas como um cristão deve reagir a esse tipo de espetáculo? Se você pensa que esse vídeo é sobre uma cantora pop, está enganado. Eu não vim aqui para criticar ninguém. A gente veio aqui para refletir. Isso é sobre uma cultura que está sendo construída diante dos nossos olhos, sorrateiramente. Existe uma agenda preparada, uma cultura que entra na mente, que invade a alma e que, aos poucos, afasta o espírito humano da verdade. Como médico cristão que acredita na integridade do ser humano, do ponto de vista de corpo, de alma e de espírito, eu preciso te mostrar algo além da superfície. Porque isso não é só um show, tem coisa que você não está vendo, tem coisas do submundo uma agenda estratégica para roubar sua família, para roubar tudo aquilo que Deus nos pregou. A alma é a sede da mente, da vontade e das emoções. E quando você expõe alma por horas a um espetáculo de sons, imagens, declarações atmosféricas espirituais, algo se forma dentro de você. Na mente, valores são lentamente trocados. O que há 10 anos seria um absurdo, isso é aplaudido. O que era vergonha, hoje é orgulho. Mas nas emoções você é levado a rir, a chorar, a vibrar, não por algo eterno, mas por uma performance construída para emocionar sem edificar. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e há quase 2 décadas de experiência clínica eu tenho algo para te dizer. Aquilo que você planta dentro do teu espírito, da tua alma e do teu corpo, isso tem um desdobramento, tá? Principalmente quando o assunto é o que você joga, que adubo você está colocando no teu jardim. Nós temos o nosso subconsciente que está dentro da nossa mente. E o nosso subconsciente vai precisar que você frutifique e plante aquilo que faz crescer coisas boas. E, como médico cristão, se você curte esse tipo de conteúdo, eu sugiro fortemente que você se inscreva nesse canal. Aqui eu falo sobre medicina, eu falo sobre saúde, aqui eu não falo sobre bandeira de nenhum tipo de igreja. Falo sobre Jesus, falo sobre Jesus como médico dos médicos. Nós somos formados por corpo, alma e espírito, e eu acredito que a medicina precisa evoluir, né? Porque nós já tratamos muito bem o corpo. A medicina é um dom de Deus, a medicina é divina e a medicina é uma bênção de Deus. Mas, enquanto a gente ficar só tratando o corpo, o tratamento será incompleto. E nesse canal eu falo sobre formas de você olhar para que você complete de fato o seu tratamento. Não só um tratamento que olhe para o corpo, mas existem doenças psicossomáticas e essas doenças psicossomáticas pode vir da alma e pode vir do espírito. E o que esse tipo de show pode transferir para a nossa alma e para o nosso espírito a ponto da gente sofrer desdobramentos, ansiedade, medo, e como isso pode, de alguma forma, prostituir nossa consciência a ponto de formar uma camada coletiva de uma cultura e de uma agenda a ponto de nós sermos marionete de um sistema que de fato concorre com a maior agenda que precisamos de fato concordar, que é a agenda de Jesus, né? Então,
se continuando aqui, eu quero falar sobre a questão da vontade, né? Esse tipo de show, na vontade, você começa a sentir a liberdade para desejar o que quiser, ser o que quiser, viver sem limite. Isso parece empoderamento, mas é desconexão. Estamos assistindo à formação de uma alma coletiva fragmentada, deslocada da eternidade, hipnotizada pelo agora. E esse tipo de alma se torna cada vez mais insensível à voz do Espírito. A Bíblia já alertava: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá, em Jeremias 17:9. Essa não é uma crítica à arte, é um alerta sobre o que ela está comunicando. Porque toda arte prega um evangelho, ou o evangelho do reino, ou o evangelho do caos. O corpo não é só matéria, o corpo é um templo, e tudo o que entra pelos olhos, pelos ouvidos, afeta o que se manifesta no corpo. Em shows como esse, o corpo é exposto a estímulos extremos de luz, som, multidão, euforia. A dopamina dispara, o corpo vibra, o ritmo domina. A emoção transborda. Você chora, você grita, você levanta as mãos, você dança, como se fosse um culto, só que sem Deus no centro. Aqui é que você precisa prestar atenção. E sabe qual é o perigo disso? É que o seu corpo está sendo condicionado a se emocionar intensamente com aquilo que não é sagrado. Isso eu estou falando para cristão. Se você é um cristão apaixonado por Jesus, coloque aqui abaixo: eu sou cristão. Comente aí, eu quero saber quem é cristão aqui. Você sente arrepios, sente a entrega, mas está entregando o seu templo a algo que não santifica, algo que apenas excita, mas não transforma. A Bíblia pergunta: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Coríntios 6:19. O que tem ocupado esse templo nos seus momentos de prazer? Agora vamos a um ponto mais grave. Eu quero que você preste muita atenção, mas antes quero que você deixe o seu like, se esse conteúdo está fazendo sentido para você. O invisível, o mais negligenciado, que é sobre o espírito que eu vou falar agora. O espírito humano foi feito para adorar. Isso é parte da criação. Adoração não é opcional. A única questão é a quem você está adorando. Quando você entra num evento com milhares de pessoas, todos com os braços levantados, luz direcionada para o centro, um nome sendo exaltado, esse nome não é Jesus, é uma mensagem sendo repetida. Que mensagem é essa? Que tipo de mensagem é essa? É do bem? Isso é adoração, mas não a Deus. É uma consagração da emoção humana a um símbolo, a uma ideia, a uma imagem que ocupa o lugar de Deus no coração. E o pior, muitos cristãos participam, compartilharão isso, comentaram como se nada estivesse acontecendo no plano espiritual. Mas algo aconteceu no plano espiritual. Porque toda vez que você adora o que não é santo, uma porta se abre. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram a criatura no lugar do Criador. Forte essa mensagem, né? É exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje, pessoal. Reunindo 2 milhões de pessoas para adorar uma pessoa.
Enquanto o inferno está sendo criativo, estratégico e visual, a igreja muitas vezes responde com indiferença, religiosidade ou críticas vazias. Enquanto o mundo monta palcos, a igreja se cala. Uma parte da igreja, obviamente, porque algumas igrejas estão se levantando. Enquanto o pecado ganha estética, a santidade parece feia. Enquanto os ídolos são exaltados com arte, luz e experiência, a igreja se esconde no medo de parecer radical demais. Mas deixa eu te falar, a ausência da luz é o que permite o avanço das trevas. A gente não pode ficar parado. Como cristão, a gente tem que se posicionar. Nós não fomos chamados para nos esconder. Fomos chamados para ocupar. Ocupar sem covardia, tá? E sem crítica. Mas com o quê? Com presença, com pureza, com amor, com criatividade, com beleza, com verdade. A resposta ao caos cultural não é ódio, é autoridade espiritual manifestada com excelência. Então, como você deve reagir a um show como esse? O que eu faço, doutor? Não é com xingamento, não é com silêncio, não é com covardia, não é com acomodação e nem julgamento. É com discernimento, com amor. Um cristão maduro discerne o espírito por trás da performance. Ele ora, ele se posiciona e, principalmente, ele vive o contrário. Ele não consome que desonra a cruz. Ele não compartilha o que banaliza o sagrado. Ele não se emociona o que entristece o espírito. Efésios 5:11 diz: não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-as. Você foi chamado para ser presença profética. A presença profética não é fazer barulho vazio, é ter coragem de viver com santidade diante de um mundo sedento por luz. É olhar com amor para um cristão que está perdido. Cristão, não se esconda, mas também não se contamine. Você foi chamado para ser sal e luz. Isso significa preservar e iluminar. Se o mundo está nas mãos da cultura, da escuridão, é porque a igreja, de alguma forma, se ausentou. O que você consome, compartilha e celebra mostra quem realmente está sentado no trono do teu coração. Não é sobre ódio, é sobre discernimento, não é sobre cancelamento, é sobre consagração. A sua vida precisa ser poderosa. Ela precisa ser mais poderosa do que qualquer espetáculo. Romanos 12:2 diz: não se conformem com este século, mas transforme-se pela renovação da mente. Essa é a sua missão: transformar, iluminar, reagir com fé e verdade e se posicionar. Eu quero que você comente aqui: eu não me conformo, eu reajo em Cristo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que tudo é só entretenimento. E não se esqueça de se inscrever nesse canal para continuar entendendo o que o mundo tenta esconder, tá? E o Espírito, de fato, quer revelar. Aqui falamos com coragem, com fé e com o coração em Deus. Quero que você continue assistindo um vídeo que eu explico exatamente o ponto entre o espírito, a alma e o corpo. A diferença, do que nós somos formados. Inclusive, nesse vídeo aqui que você está vendo aparecendo aqui agora, você vai entender de fato qual o desdobramento disso na sua saúde física. Entender a questão espiritual, como é que você se relaciona com Deus, para que você tenha uma alma curada das suas feridas emocionais, das suas mazelas,
que normalmente a gente carrega, e essas dores, esse rancor, o quanto que isso reverbera no teu corpo, fazendo com que você tenha doenças psicossomáticas, aquelas que a origem não foi no corpo, mas uma vez que você diagnostica, você sabe exatamente aonde ela está e como você deve tratar, e nesse vídeo eu falo sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.